Capítulo 1 – A Estação Esquecida. A chuva caía fina sobre a cidade quando Elias deixou o escritório, já tarde da noite. As ruas estavam quase desertas, e os poucos transeuntes caminhavam apressados, protegidos por guarda-chuvas que pareciam sombras móveis sob a luz fraca dos postes. Elias, cansado, apertava contra o peito uma pasta de couro gasta, contendo contratos que não lhe diziam nada além de números. Sua vida tinha se tornado isso: prazos, dívidas e papéis. No entanto, naquela noite, o destino guardava algo diferente. Ao chegar à estação central, encontrou os portões principais fechados. Estranhou, sabia que o último trem havia partido horas antes. Contudo, ao caminhar pelo lado da estrutura, ouviu um som que não deveria estar ali, o silvo agudo de um apito, seguido pelo render de rodas de ferro nos trilhos. Curioso, seguiu o som até um portão lateral, enferrujado, que sempre acreditara estar abandonado. Estava entreaberto. Além dele, um corredor escuro levava a uma plataforma esquecida, coberta por musgo e sombras. E lá estava, um trem negro, reluzente apesar da chuva, solitário como fera à espera de presa. As janelas eram altas, iluminadas por uma luz amarelada. O vapor escapava pelas laterais, envolto em cheiro de carvão e ferro queimado. Sobre a locomotiva, lia-se em letras antigas e quase apagadas: meia-noite. Um homem alto, vestido em uniforme antigo de condutor, surgiu das sombras. Seu chapéu cobria os olhos, e a voz, quando falou, era grave e cortante. Bilhete, por favor. Elias gaguejou. Eu não tenho bilhete. O condutor ergueu o queixo e revelou um sorriso estranho. Todos têm. Só ainda não sabem. Do bolso do casaco de Elias, um papel caiu. Não lembrava de tê-lo guardado. Ao pegá-lo, viu que era um bilhete antigo, amarelado, com seu nome escrito em caligrafia elegante: Elias Monteiro, passageiro. Seu coração disparou. O trem parte em 1 minuto, disse o condutor. Suba, ou fique. Mas não haverá outra chance. Dentro do vagão, o ambiente parecia suspenso no tempo. Poltronas de veludo vermelho, lâmpadas de cristal, corredores estreitos cheirando a madeira encerada. Alguns passageiros já estavam sentados. Elias os observou com estranheza. Uma senhora idosa, com véu negro e olhos perdidos, murmurava nomes como se rezasse. Um jovem militar, farda impecável, encarava o vazio da janela. Um casal elegante, mas visivelmente distante, trocava olhares de ressentimento. E, na última poltrona, uma menina de cerca de 8 anos abraçava uma boneca sem rosto. Todos o olharam quando entrou. Um silêncio pesado percorreu o vagão, como se sua chegada fosse esperada. O trem começou a mover-se, devagar, até acelerar com força. Elias encostou-se no assento, tentando compreender. Para onde vamos? Perguntou a ninguém em especial. A senhora idosa ergueu os olhos. Para o fim. O militar riu, baixo. Ou para o começo. O casal permaneceu calado. A menina apenas sorriu, um sorriso que gelou o sangue de Elias. As horas passaram estranhas. O trem parecia atravessar paisagens impossíveis, florestas secas, rios congelados, desertos iluminados por luas que não existiam. Elias olhava pela janela e sentia que a realidade se diluía. Não havia estações conhecidas, apenas sombras de cidades que pareciam ruínas de sonhos esquecidos. O condutor passava de tempos em tempos, recolhendo bilhetes invisíveis, sorrindo como quem conhece todos os segredos. Foi então que Elias percebeu: cada passageiro carregava não apenas bagagem, mas uma história que os prendia ali. A idosa murmurava nomes de filhos. O militar afagava uma carta no bolso interno da farda.
O casal segurava uma pasta trancada a cadeado. A menina acariciava a boneca como se fosse viva. Elias apertou sua própria pasta de couro, cheia de contratos. Por um instante, acreditou que pesava mais do que o trem inteiro. Este trem, disse o condutor, surgindo às suas costas, não leva corpos. Leva escolhas. Elias se virou, assustado. O que isso significa? O condutor inclinou-se, o chapéu escondendo metade do rosto. Significa que cada estação revela não um lugar, mas um passado. E o seu está prestes a chegar. O trem apitou, longo e agudo, atravessando a noite. A próxima parada estava próxima. Elias sentiu o coração gelar. Pela janela, as sombras formavam imagens conhecidas. Um prédio antigo, uma rua estreita, um nome pintado em letreiro. Era o bairro onde crescerá. E, assim, começava a jornada do último trem. Capítulo 2, a primeira estação. O apito do trem ecoou pelas janelas como uma convocação. Elias despertou do torpor e percebeu que a velocidade diminuía. As rodas rangeram contra os trilhos, soltando fagulhas, até que a locomotiva mergulhou num silêncio carregado. Quando o vagão parou, o condutor surgiu ao lado dele, a lanterna refletindo sombras estranhas nas paredes de veludo. Estação Infância, anunciou. Desembarque opcional, mas inevitável. Elias apertou a pasta de couro contra o peito. Infância? Isso não faz sentido. O condutor inclinou-se. Cada estação revela o que você carrega sem perceber. Entre ou fique. Mas saiba, se ficar, nada muda. As portas se abriram com um sopro úmido. Elias desceu, hesitante, sentindo o ar diferente. Cheirava a pão quente, terra molhada e sabão de cocô. O chão da plataforma tinha a mesma rachadura em forma de peixe que ele lembrava de pisar quando menino. O coração disparou. À frente, a rua que se abria não era a de uma cidade moderna, mas o bairro onde crescerá, casas baixas de reboco gasto, portas de madeira, lâmpadas amareladas. E, na esquina, a padaria azul da mãe, com o letreiro descascado. Elias levou a mão ao rosto, certo de que sonhava. Ao entrar, o sininho da porta soou, exatamente como lembrava. Sua mãe estava lá, jovem, avental manchado de farinha, o cabelo preso, a pressa carinhosa em cada gesto. Elias! Exclamou, sorrindo como se ele tivesse acabado de voltar da escola. Chegou na hora do pão de leite. Elias sentiu a garganta fechar. Mãe! Ela não estranhou a emoção na voz dele. Continuou a amassar a massa, assoviando distraída como fazia todas as manhãs. A cena era perfeita demais, mas também incompleta. Elias sabia que a estação recriava lembranças, preenchendo buracos com desejo. O sino tocou novamente. Um homem entrou, terno claro, sapatos brilhantes demais para aquele bairro. Elias reconheceu com um choque tardio, César, o dono do prédio. O mesmo nome que aparecia em dezenas de contratos que ele próprio, adulto, assinará em escritório, forçando despejos. Ali estava, jovial e implacável. Dona Teresa, disse César, com falsa gentileza, precisamos regularizar o aluguel. O contrato é claro. Já regularizei, respondeu a mãe, com firmeza. Falta só mais um mês. Não podemos adiar. Elias quis intervir, mas uma mão pousou em seu ombro. O condutor estava ali, invisível até então. Regra da estação, não se muda o que já aconteceu. Você não está aqui para salvar. Está para lembrar. Então para quê? Elias sussurrou, em fúria. Para deixar, respondeu o condutor. Algo que você trouxe precisa ficar. No balcão,
O menino Elias, 10 anos, uniforme amarrotado, abria sua mochila e escondia dentro dela um caderno velho. Elias adulto reconheceu o gesto. Ali ele escondia, todos os dias, os bilhetes da mãe pedindo que estudasse, que fosse melhor do que o pai. O pai que sempre prometia voltar correndo e nunca chegava. O estômago de Elias embrulhou. Aquela pasta de couro em suas mãos parecia pesar o dobro. Os contratos que ele carregava, as assinaturas que expulsaram famílias inteiras, eram continuidade daquela memória, a busca por nunca ser frágil como sua mãe fora. Vai deixar o quê, passageiro? Perguntou uma voz infantil. Elias se virou. No canto da padaria, a menina de tranças do vagão, com a boneca sem rosto, observava. Os olhos dela eram mais antigos do que deviam ser. O que devo deixar? Elias perguntou, quase em lágrimas. A pasta, respondeu a menina. Ela nunca foi armadura. Foi só corrente. Elias olhou para a mãe, sorrindo ainda, assoviando sem perceber. Olhou para César, implacável, contrato em mãos. Lembrou-se de todas as assinaturas que fizera como adulto, acreditando que com isso se vingava do abandono. Percebeu, enfim, que só havia repetido a história. Ele também expulsará famílias, ele também deixará cadeiras vazias em mesas de jantar. Com mãos trêmulas, colocou a pasta sobre o balcão. O couro pareceu estremecer, e então dissolveu-se em pó, como farinha espalhada. A mãe sorriu, sem entender. Agora você está mais leve, meu filho. E a imagem se apagou como fumaça. De volta à plataforma, Elias entrou no trem de mãos vazias. A idosa murmurava nomes, o militar acariciava uma carta dobrada, o casal protegia a pasta com cadeado, e a menina de tranças cantarolava. Um deixa o peso, outro deixa o rosto, outro deixa o nome. Elias sentou-se, com lágrimas nos olhos, mas mais leve do que em anos. O condutor passou, sem olhar, e anunciou, próxima parada, a carta não é enviada. O apito soou, e o trem mergulhou outra vez na noite. Capítulo 3, a carta não é enviada. O trem atravessava a escuridão como se não houvesse mais mundo além dele. Elias encostava a testa no vidro frio, vendo apenas borrões de árvores retorcidas, campos sem vida e rios que corriam na direção contrária. A cada curva, tinha a sensação de que o tempo se dobrava. Não sabia se haviam se passado minutos ou anos desde a última estação. O condutor surgiu de repente ao seu lado, como se tivesse sido moldado pela própria sombra. A lanterna em sua mão não iluminava, mas revelava. Estação seguinte, a carta não enviada. Elias engoliu em seco. O que significa isso? O homem ergueu o chapéu apenas o suficiente para mostrar um esboço de sorriso. Você vai se lembrar. O apito soou. O trem diminuiu o ritmo e logo parou diante de uma plataforma estreita. O letreiro de ferro, enferrujado, balançava com o vento. As letras mal podiam ser lidas, mas Elias reconheceu de imediato a construção que se erguia além dela, a escola de tijolos vermelhos onde passará a infância. As portas se abriram com chiado metálico. O cheiro de giz, papel amarelado e suor de criança escapou para dentro do vagão. Elias respirou fundo e desceu. O pátio estava congelado no tempo. A figueira onde brincava com os colegas ainda lançava sombra sobre os bancos. O bebedouro gotejava sem parar, como sempre fizera. Ao atravessar o corredor, Elias viu a sala de aula exatamente como era: carteiras riscadas, mapas da América do Sul rasgados, quadros verdes cobertos de pó. E lá estava ele, sentado na primeira fila. Um menino de 10 anos, magro, uniforme amarrotado, mordendo o lápis enquanto encarava uma folha em branco. O coração de Elias adulto disparou.
A folha tinha 2 palavras: querida Ana. A porta rangeu e uma menina entrou correndo. Cabelos em tranças, olhos vivos. Sentou-se ao lado do garoto Elias e riu. Vai escrever ou vai enrolar até o recreio? O menino gaguejou, vermelho. Eu não sei o que dizer. Diz o que sente. Ana. O nome soou como faca na memória. Elias lembrou, a amiga de infância, talvez o primeiro amor. Passaram anos juntos, mas ele nunca disse nada. Nunca escreveu. Até o dia em que a família dela se mudou para longe, sem aviso. Nunca houve despedida. Nunca houve carta. O condutor apareceu na porta, encostado ao batente. Esta é a carta que não foi. Cada silêncio molda um destino. Você trocou palavras não ditas por contratos assinados. Elias fechou os olhos, envergonhado. Eu era só uma criança. Crianças também escolhem, respondeu o condutor. E às vezes o silêncio pesa mais que o erro. No pátio, ao pé da figueira, alguém o esperava. Ana, não mais criança, mas adulta, como se os anos tivessem corrido apenas para ela. Vestia roupas simples, mas seus olhos traziam a mesma luz. Elias, disse, a voz calma. Por que nunca escreveu? Ele estremeceu. Eu tive medo. O medo é carta que nunca chega, ela respondeu. E por isso me perdi de você. A menina de tranças do vagão apareceu, abraçando a boneca sem rosto. Seus olhos eram frios, sábios. Vai deixar o quê, senhor passageiro? Elias olhou para a carteira do garoto. Dentro dela, um papel dobrado. Querida Ana, gosto de estar perto de você. Talvez um dia eu tenha coragem de dizer mais. Ele segurou o bilhete com as mãos trêmulas. Quis guardá-lo, levá-lo consigo. Mas a regra ecoava, algo que você trouxe terá de ficar. Com lágrimas nos olhos, deixou o papel sobre o banco do pátio. O vento levou em pó de giz. Ana sorriu, aliviada, e desapareceu como brisa. De volta à plataforma, Elias entrou no vagão. A idosa parou de murmurar por um instante e lhe dirigiu um olhar de reconhecimento. O militar acariciava uma carta dobrada no bolso, como se fosse sua vez de enfrentar algo parecido. O casal segurava ainda mais forte a pasta com cadeado. A menina de tranças cantarolava. Um deixa a pasta, outro deixa a carta, outro deixa o silêncio. Elias sentou-se, vazio e leve ao mesmo tempo. O condutor passou pelo corredor e anunciou, próxima parada, o quarto fechado. O apito soou. E o trem seguiu pela noite. Capítulo 4. O quarto fechado. O trem seguia como fera incansável, atravessando vales e reais, cidades fantasma e rios que brilhavam como mercúrio à luz de luas desconhecidas. Elias olhava pela janela, mas não via nada além de fragmentos do próprio passado, uma bicicleta abandonada, uma bola furada, um portão de ferro com ferrugem que lembrava infância. Tudo parecia projetado para lembrá-lo de que não havia fuga. O condutor surgiu mais uma vez no corredor. Os olhos, ainda escondidos pela aba do chapéu, pareciam ver mais do que deveriam. Estação seguinte, o quarto fechado. Elias estremeceu. Que quarto? Aquele que você nunca abriu. O tom foi definitivo, sem espaço para perguntas. O apito soou. O trem reduziu a velocidade, rangendo como se os trilhos resistissem a levá-lo para lá. A plataforma era estreita, coberta de poeira, iluminada por uma única lâmpada oscilante. Além dela, uma casa simples erguia-se, com muros descascados e janelas fechadas por tábuas. Elias reconheceu de imediato. Era a antiga casa da família, onde viverá até a adolescência.
O coração dele bateu forte. Quantas vezes passará diante daquela porta, ignorando o quarto do fundo, onde nada entrava nem saía? O quarto que sua mãe dizia estar guardado. O quarto que, depois do desaparecimento do pai, fora trancado com cadeado. As portas do vagão se abriram. Elias respirou fundo e desceu. A casa estava intacta, como se o tempo tivesse parado no dia em que ele partiu. O sofá gasto, a estante com bibelos baratos, o cheiro de mofo e café velho impregnando o ar. Elias caminhou devagar, os passos ecoando em silêncio. No corredor estreito, a porta do quarto estava lá. Cadeado enferrujado, correntes cruzadas, a madeira inchada pela umidade. Elias engoliu em seco. "Eu não quero abrir", murmurou. A menina de tranças apareceu no canto do corredor, a boneca sem rosto nos braços. "Mais precisa." "Por quê?" "Porque tudo que você não abre, te prende." Com esforço, Elias quebrou o cadeado. O estalo ecoou como um tiro. A porta rangeu, revelando o quarto mergulhado em escuridão. O cheiro de álcool e fumaça escapou de dentro, tão intenso que Elias quase recuou. Quando acendeu a lâmpada fraca, a cena congelou-lhe o sangue. Garrafas quebradas pelo chão. Cinzeiros transbordando de bitucas. Um colchão encardido jogado contra a parede. E, sobre a mesa, cartas amareladas. Todas endereçadas a ele. Nenhuma havia sido entregue. As mãos tremeram quando pegou a primeira. Reconheceu a caligrafia trêmula, era do pai. "Elias, meu filho. Eu sei que falhei. Mas ainda penso em você todos os dias. Gostaria de voltar, mas a vergonha me impede. Talvez um dia eu consiga." Outra carta. "Perdoe-me por não estar no seu aniversário. Pensei em aparecer, mas não tive coragem. Espero que saiba que eu o amo, mesmo à distância." Mais uma. "Não sei se ainda tenho o direito de chamá-lo de filho. Talvez já tenha me esquecido. Mas ainda escrevo, mesmo que nunca envie." Elias deixou o papel cair, as lágrimas escorrendo. O quarto não era apenas um depósito de vergonha. Era o mausoléu de um homem que nunca teve coragem de voltar. E cada carta não enviada era também uma vida que Elias nunca viveu. O condutor surgiu atrás dele. "Eis o quarto que você nunca quis abrir." "Eu não sabia", Elias balbuciou. Mas sentia. E por isso carregou raiva. Cada contrato assinado, cada pasta cheia, cada silêncio teu foi tentativa de não ser ele. Mas foi. Elias caiu de joelhos, soluçando. "O que eu faço com isso?" A menina de tranças aproximou-se, a boneca sem rosto apertada contra o peito. "Vai deixar." Ela apontou para as cartas. Elias segurou o maço com mãos trêmulas. Quis guardá-las, levá-las consigo, finalmente lê-las todas. Mas sabia, se fizesse isso, o peso nunca mais sairia dos ombros. Com um grito de dor, largou as cartas sobre a mesa. As folhas se dissolveram em cinza, como se queimadas por fogo invisível. O quarto ficou vazio. Sem garrafas, sem cartas. Apenas paredes nuas e uma janela aberta, por onde entrou uma brisa suave. Pela primeira vez em anos, o ar ali não cheirava a derrota. Elias levantou-se. As lágrimas ainda corriam, mas o peito parecia menos apertado. Voltou ao corredor. A menina sorria, enigmática. "Agora pode ir." De volta à plataforma, Elias entrou no trem em silêncio. A idosa, como sempre, murmurava nomes. O militar acariciava sua carta dobrada, com ainda mais força. O casal se agarrava à pasta com cadeado como se fosse vida. A menina sentou-se de novo,
cantarolando. Um deixa o peso, outro deixa a carta, outro deixa o pai. Elias fechou os olhos, exausto. O condutor passou pelo corredor e anunciou, a voz profunda como caverna: próxima parada, a Guerra Esquecida. O trem apitou, mergulhando outra vez na noite. Capítulo 5 A Guerra Esquecida. O trem rasgava a noite como se atravessasse um tecido que não queria se romper. O balanço hipnótico quase devolveu Elias ao sono, mas um som diferente, mais grave que os demais, percorreu os vagões, um tambor distante, cadenciado, como marcha antiga vinda do fundo do ferro. A idosa interrompeu o rosário de nomes e ergueu o rosto, os olhos marejados. O militar, que até então alisava a carta no bolso como um talismã, fechou a mão num punho rígido. O condutor surgiu do nada, a lanterna na altura do peito. Estação seguinte, a Guerra Esquecida. Anunciou, sem ênfase, como quem lê a hora. Elias sentiu um frio que não vinha da janela. Eu nunca estive em guerra. Ninguém passa pela vida sem uma, respondeu o condutor. Algumas são de pólvora. Outras, de silêncio. O apito soou comprido. A velocidade diminuiu, e uma plataforma emergiu à vista, colunas rachadas, vidraças estilhaçadas, cartazes rasgados chamando para alistamentos de décadas atrás. Além da estação, um campo aberto sob neblina pálida, ao fundo, armazéns baixos, guaritas, mastros sem bandeira. O cheiro que entrou pelas portas, quando elas se abriram, não era de carvão, era de chuva sobre terra revolvida, graxa, couro molhado e medo. Desceram Elias, o militar e, a alguns passos, a idosa de véu, levada por uma força que ela mesma não parecia compreender. O casal do cadeado ficou no vagão, colado à pasta como a um colete salva-vidas. A menina de tranças seguiu com a boneca sem rosto, os pés quase não tocando o chão. No pátio de formatura, fantasmas de fileiras se desenhavam na névoa. Um estandarte invisível tremulava sem vento. O militar tirou o cap, como se pedisse licença a um passado que não perdoa. Era jovem, jovem demais para o brilho duro que os olhos ardavam. Elias percebeu algo no modo como ele tocou o bolso interno do casaco, a carta. A mesma carta que ele acariciava desde o início da viagem. A mão não tremia, o que tremia era o ar ao redor. Como se chama? Elias perguntou, baixo, sem saber se devia. O nome é um uniforme, respondeu o militar, sem olhar. Use tenente, fica mais fácil. A idosa se adiantou, lenta, murmurando os nomes que sempre murmurava. Agora, porém, havia ritmo, como se ela acompanhasse o tambor que só Elias ouvirá. Parou diante de uma parede de mármore com placas corroídas. Passou os dedos em letras apagadas, como quem tenta reconstruir uma oração. Sussurrou, os meus meninos. O véu negro colou no rosto úmido. O condutor encostou a lanterna no pilone rachado. Regras valem aqui também. Nada do que é daqui vai com vocês. Algo que é seu fica. Para cada um. Meu? Elias olhou as próprias mãos. Viu nelas o relógio de bolso que herdara do avô. Metal gasto, tampa com um leão gravado, tic-tac insistente que sempre o acompanhará nas madrugadas de prazos e planilhas. O avô nunca servirá, o pai nunca voltará. Mas o relógio atravessara gerações como um comando, não falhar, nunca. Sim, disse o condutor, como se tivesse lido o pensamento. O tempo é a guerra que você escolheu lutar para não perder de novo. O tenente avançou para a beira do campo. À medida que caminhava, a neblina se abrindo mostrava mais do que espaço, mostrava evento. Barracas, maçãs, botas enfileiradas, uma tenda com cruz vermelha, e, adiante, um contorno de trincheira.
Mas não havia som de tiros. Havia silêncio, aquele silêncio que antecede ordens que nunca se esquecem. Elias o seguiu, sem se atrever a tocar. O tenente parou diante de uma mesa improvisada com caixas de munição. Sobre ela, mapas, bússola, um rádio mudo. Ele tirou a carta do bolso. As bordas estavam alisadas pelo hábito. Leu em voz baixa. Dona Lídia. Se esta carta a encontra, é porque falhei. Jurei trazer seu filho de volta. Não trouxe. Ele escolheu a rota que eu mandei. A granada que gritou foi a que eu não ouvi. Não há perdão. A mão do tenente afrouxou. A carta quase caiu. Eu devia ter dito outra coisa, ele continuou, a voz rasgando. Devia ter escrito esperança. Escrevi culpa. Nunca enviei. A idosa, atrás, ergueu o rosto de súbito. O véu colou-se às lágrimas, e ela falou com a intensidade de quem atravessa mundos. Lídia, eu. A palavra saiu quebrada. Eu guardei cartas que não chegaram. Esperei botas na porta. Esperei até virar pedra. Se tivesse recebido culpa, teria odiado menos o silêncio. Aproximou-se um passo, quase tocando o papel. Pode deixar agora. O tenente a encarou, e, pela primeira vez, os olhos dele cederam humanidade. Ele assentiu. Colocou a carta sobre a mesa-caixa. Nada aconteceu. A carta não se dissolveu como as outras se dissolviam em outras estações. Ficou. O condutor explicou, afável. Algumas coisas precisam permanecer, para que alguém, em algum tempo, enfim as receba. Não é todo o peso que se apaga. Alguns se entregam. O tambor distante parou. O campo pareceu respirar. Da trincheira, uma brisa subiu, leve, cheirando a capim recém-cortado. A idosa sorriu sem dentes, um sorriso de descanso, e voltou a murmurar nomes, mas agora com o tom de quem acende velas, não de quem as apaga. Elias, imóvel, sentiu o relógio de bolso pulsar na mão como um coração que não era dele. Entendeu com uma clareza dolorosa, ele vestir o tic-tac como couraça. Correu contra o tempo para não ouvir os silêncios, do pai, de Ana, do passado que trancou. O tic-tac lhe dera uma guerra que parecia digna, nunca atrasar, nunca perder, nunca falhar. Mas por trás da disciplina havia pavor. O relógio prendia sua vida ao que não fora salvo. Vai deixar? Perguntou a menina de tranças, do outro lado da mesa-caixa, a boneca sem rosto deitada como paciente entre curativos. Vou. Disse Elias, e a palavra pareceu-lhe um estalo de costura rompendo. Ele abriu a tampa. Dentro, a fotografia amarelada do avô jovem, sorriso aprumado, e, atrás, uma data, o dia em que o pai dissera que voltaria correndo. Elias pousou o relógio sobre uma placa sem nome ao pé do mastro. O tic-tac, tão certo, oscilou uma única vez, e parou. Nada ruiu. Não houve fogo. O que houve foi uma quietude nova, como se o ar reconhecesse um som a menos. Elias chorou em silêncio, sem alarde. Chorou pelo tempo que usará como arma, chorou pelo menino que esperara botas no portão, chorou pelo homem que mede o dia por contratos para não medir a ausência da noite. O tenente, ao lado, endireitou a postura. Obrigado, disse a idosa. E me perdoe por não ter mandado. Eu te perdoo porque hoje recebi, respondeu ela, com a autoridade das mães com covas no peito. A menina encostou a boneca na carta do tenente, como se desse rosto àquilo que faltava. Por um instante, Elias achou que viu traços surgirem onde antes era liso, olhos, boca, um sorriso pequeno. Piscar de ilusão? Talvez.
mas o coração dele se acalmou. O condutor bateu levemente uma moeda na lanterna. O trem aguarda. Quem deixa, pode seguir. Quem não deixa, fica marchando aqui dentro do próprio eco. Voltaram pela plataforma. O militar guardou o cap como quem devolve um objeto a seu lugar. A idosa recolheu o véu e, ao cruzar por Elias, tocou-lhe o braço de leve. O relógio, meu filho, às vezes é preciso parar de ouvir para escutar. E sorriu. De volta ao vagão, o casal do cadeado evitou encarar os que retornavam. Apertavam a pasta como se o mar subisse pelos corredores. A idosa sentou e, pela primeira vez, trocou os nomes murmurados por um canto baixo, sem palavras, que aquecia. O tenente fechou os olhos, a mão agora vazia do hábito de afagar a carta. Não havia mais papel a proteger, ou a ferir. A menina de tranças embalou a boneca, satisfeita, e cantarolou. Um deixa o tempo, outro entrega a culpa, outro recebe o nome. Elias tocou o bolso vazio onde antes repousava o relógio. Sentiu um desamparo parecido com liberdade. Não havia tic-tac para ditar o compasso do arrependimento. Havia só o próprio fôlego. O condutor passou, e, como quem vira uma página, anunciou. Próxima parada, a pasta com cadeado. O apito cortou a névoa que ainda se arrastava por dentro de Elias. O trem avançou. Do lado de fora, campos cederam lugar a armazéns urbanos, ruas engolidas por neblina elétrica, placas com números em vermelho. Dentro, a pasta do casal parecia pulsar como animal preso. Elias respirou fundo. Sabia, a guerra dele com o tempo terminara naquela plataforma. Outras guerras o esperavam, as dos segredos que pedem para ser abertos, as das promessas que se tornam algemas, as das escolhas que inventam estações. E, por um segundo raro, percebeu que o balanço do trem não lhe pedia mais velocidade. Pedia presença. Como se, finalmente, fosse possível seguir sem correr. Capítulo 6. A pasta com cadeado. A paisagem do lado de fora mudou de súbito. Deixaram os campos e entraram numa cidade que parecia feita de neblina elétrica. Placas em vermelho piscavam números que não formavam horas, ruas se cruzavam em ângulos impossíveis, e janelas altas refletiam versões do trem, como se o próprio passado tivesse virado um prédio de vidro. Dentro do vagão, a pasta com cadeado no colo do casal parecia um animal preso, arfava no silêncio. O homem a segurava com os dedos brancos de força, a mulher, com o queixo erguido e os olhos atentos, vigiava todo o movimento. O condutor deslizou pelo corredor, pousou a lanterna sobre o dorso de couro. A luz não iluminou, revelou. Estação seguinte, a pasta com cadeado. Desembarque recomendado. Resistência prevista. O apito soou, grave. A locomotiva freou diante de uma plataforma estreita, ladeada por paredes de concreto grafitadas com palavras que alguém riscara e alguém tentará apagar. Além, um prédio burocrático de portas de vidro e letreiros de metal, cartório, 12º tabelião. O vento carregava cheiro de papel, álcool gel e tinta de carimbo. As portas do trem se abriram. O casal não se mexeu. A menina de tranças apareceu ao lado deles, a boneca sem rosto debaixo do braço, e falou com a doçura implacável das crianças que sabem. É aqui. Não vamos, disse o homem, num fio de voz. Vamos, corrigiu a mulher. Chega de fingir que sempre foi só um volume. Elias, sem saber por quê, levantou-se. Sentiu que aquela estação lhe dizia respeito não por memória direta, mas por espelho, contratos, carimbos, friezas. O tenente permaneceu no banco, mãos vazias. A idosa, véu afrouxado, murmurava que Abram. O condutor estendeu o braço. O trio desceu. Por dentro,
O cartório era o reino do carimbo. Senhas digitais piscavam números que nunca chegavam, guichês vazios, cadeiras enfileiradas como confissões. Ao fundo, uma sala particular, vidro fosco, mesa de fórmica, 2 cadeiras frente a frente, uma caneta presa à corrente. O condutor empurrou a porta e esperou do lado de fora. A menina entrou sem pedir licença, Elias veio por último. A mulher colocou a pasta sobre a mesa. O cadeado brilhou como o dente. Acha mesmo que precisa disso? Ela perguntou ao homem, sem olhar para ele. Preciso do costume, respondeu ele, cansado. O costume foi o que sobrou quando a coragem não veio. A chave apareceu do bolso dele. O metal tilintou contra o metal. O cadeado cedeu. A tampa se abriu. Não havia dinheiro, nem arma. Havia papéis. Uma cronologia do que se enterra para não viver. Laudo de aborto espontâneo. Contrato de confidencialidade com um hospital privado. Extrato de transferência bancária para uma clínica que não deveria existir naquele endereço. Documento de adoção interrompida. Foto impressa de um ultrassom embaçado, com data antiga. E-mails impressos, alguns sem destinatário, com frases sublinhadas. Não conte a sua mãe ainda. Resolvemos depois do projeto. É melhor não nascer agora. A mulher respirou fundo, como quem mergulha. Esta pasta é nossa casa num tempo que a gente não aguentou morar. Virou os papéis, um a um. E esta é a sala onde a gente se despediu sem dizer adeus. O homem passou a mão no rosto. Eu disse para esperar. Para termos estabilidade. Para sermos melhores do que éramos. Você disse para eu assinar, ela devolveu. E eu assinei porque estava sozinha. Depois, você trancou tudo aqui dentro. E me trancou junto. Elias sentiu um calor subir do estômago, a velha sensação de escritório, a crença de que a forma salva o conteúdo. Quantas vezes instruir a clientes a organizar, a manter, a proteger documentos que eram, na verdade, covas. As letras diante dele tinham o mesmo cheiro das suas. Tinta seca sobre sangue. A menina de tranças aproximou-se da pasta como quem se aproxima de um berço. Vai deixar o quê? Perguntou ao homem. E você? Devolveu a mulher, com doçura dura. Vai deixar o quê? O condutor tocou a moldura de vidro da porta, voz baixa. Regras, nada do que é daqui vai com vocês. Algo que é de vocês fica. Às vezes é o cadeado. Às vezes, a chave. Às vezes, a narrativa. O homem olhou a chave. Ela pesava. Pesava como um hábito. Pesava como desculpa. Se eu deixar a chave, nunca mais abro. Se você levar a chave, vai continuar trancando, disse a mulher. E cada coisa que a gente não diz vira outra pasta. Ela puxou a foto do ultrassom. O papel, mal impresso, mostrava um borrão luminoso. Não era um rosto, mas prometia sê-lo. Eu deixo isto, disse, a voz firme. Não para esquecer. Para não morar mais aqui. A menina assentiu, séria. E você? Voltou-se ao homem. Ele hesitou. Pegou o contrato de confidencialidade. Leu a cláusula que ameaçava processos, multas, honras quebradas, como se honra precisasse de cifra. Lembrou, talvez, da sala onde assinou, da mão do advogado apertando-lhe o ombro, do médico dizendo vai ser melhor, lembrou da palavra depois e de como ela não chegou. Eu deixo a cláusula, disse, por fim. Eu deixo o direito de calar. Colocou o contrato sobre a mesa. A tinta pareceu umedecer, e as letras se desfizeram como açúcar no café. A mulher pousou a foto por cima,
O borrão de luz não sumiu, brilhou um instante e então assentou, como estrela que encontra lugar. A menina abriu um sorriso pequeno, primeiro que Elias via nela. O homem segurou, ainda, a chave. Tremia. E o cadeado? O cadeado não prende nada sem sua mão, disse a mulher. Deixe a mão. A frase ficou pairando. Ele entendeu, não era metáfora. Era gesto. Tirou a aliança. A prata arranhou a pele. Colocou-a ao lado da chave. Não para ir embora, apressou-se. Para voltar de outro jeito. A idosa apareceu na porta, o véu agora caído sobre os ombros. Viu a aliança e a chave, viu a foto, e assentiu com uma sabedoria que não pedia datas. Quem volta diferente traz a casa com menos paredes. E benzeu, não com sinal de cruz, mas com a palma aberta, como quem afasta a poeira. Elias, parado, percebeu a fisgada que o puxava. Sua profissão transformará muitos amanhãs em carimbos de ontem. Quis deixar ali também um selo, um carimbo, um deferido. Mas as regras eram claras, cada estação tinha destinatários. A mulher fechou a pasta, agora sem cadeado. Passou os dedos pela capa como quem toca um animal que dorme finalmente sem medo. O que fazemos com ela? Levam vazia, sugeriu a menina. Para aprender que peso sem conteúdo é só volume. Ou deixam também, acrescentou o condutor. Alguns objetos pertencem ao geográfico do passado. Os dois se entreolharam. A mulher empurrou a pasta para o centro da mesa. O homem empurrou junto. Ficou. Na plataforma, o ar parecia mais respirável. A cidade de neblina elétrica desacelerara, e os números das placas, por um instante, formaram hora exata. O condutor apontou para o vagão. O trem aguarda. De volta ao corredor de veludo, o casal sentou-se, mãos entrelaçadas, sem a armadura no colo. Não havia euforia, havia espaço. A idosa, com meio sorriso, recomeçou o rosário, mas as palavras soavam menos como contagem de mortos e mais como contagem de nascimentos. O tenente, calado, mirou o nada com olhos que sabiam de quês e porquês, e ainda assim, concediam perdões. A menina encostou a boneca no lugar onde antes fora a pasta. Agora cabe gente, disse, satisfeita. Não papel. Elias encostou a cabeça no encosto. Não levará nada, mas saíra cheio do que não queria esquecer, como a forma vira tumba, como uma chave pode ser hábito, como uma aliança às vezes precisa dormir fora do dedo para acordar no coração. Sentiu, quase como um eco, o relógio que abandonara na estação anterior. E pela primeira vez não lhe fez falta. O condutor passou recolhendo invisíveis com a mesma gravidade de sempre. Parou ao lado de Elias. Próxima parada, a menina sem rosto. O apito cortou a cidade de vidro. O trem avançou, e, por um segundo que não cabia nos ponteiros, todos respiraram no mesmo compasso. Capítulo 7. A menina sem rosto. O vagão inteiro parecia prender o fôlego. O anúncio do condutor ecoou como uma sentença que já estava escrita desde o início da viagem. Próxima parada, a menina sem rosto. Elias se arrepiou. Desde que embarcara, aquela criança o acompanhava, sempre com a boneca colada ao peito. Não falava muito, mas suas perguntas eram sempre certeiras, suas respostas, cortantes. Ele nunca ousara encará-la por muito tempo. Havia algo em seus olhos que misturava infância e eternidade. Agora entendia, todo aquele percurso também era dela. O trem desacelerou, rangendo como se não quisesse parar. Através das janelas, surgiu uma plataforma diferente de todas as anteriores. Não havia edifícios, nem ruas, nem cartazes. Era um descampado aberto, coberto por neblina espessa.
No centro, um parquinho de ferro enferrujado, balanços que se moviam sozinhos, escorregador gasto, carrossel parado. O chão era areia úmida, marcada por pegadas infantis que não levavam a lugar nenhum. A menina de tranças levantou-se sem que ninguém a chamasse. Abraçou a boneca sem rosto e caminhou em direção às portas, que se abriram com um sussurro pesado. Elias sentiu um impulso irresistível e seguiu atrás dela. É perigoso, murmurou o tenente. Mais perigoso seria não ir, respondeu Elias, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. A névoa engolia o ar. O silêncio era cortado apenas pelo rangido dos balanços. Elias e a menina pararam diante do escorregador. No topo, havia uma porta minúscula, como se alguém houvesse pregado um armário no brinquedo. A criança olhou para ele e disse: "Aqui é onde me perderam." Elias engoliu em seco. "Como assim?" Ela baixou a cabeça. "Eu tinha nome. Tinha rosto. Mas alguém decidiu que seria melhor se não tivesse. Agora carrego esta boneca para lembrar." Ela ergueu o brinquedo. A ausência de traços faciais era perturbadora. Um pano liso onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Elias sentiu um frio no estômago. "Quem fez isso?" perguntou. A menina encostou o rosto no tecido inexpressivo. "Todos que não quiseram me ver." O condutor surgiu da névoa, como se fosse parte dela. Esta é a estação da negligência. Alguns chamam de abandono, outros de descuido. Não importa o nome, é o lugar onde rostos se apagam porque ninguém os sustenta na memória. Elias fechou os olhos. Imagens brotaram sem pedir licença. Ele, adolescente, correndo da escola direto para o trabalho, ignorando colegas que lhe pediam ajuda. Ele, adulto, passando por crianças de rua sem olhar, desviando os olhos para contratos. Ele, mais velho, sempre dizendo depois para visitas, outro dia para conversas, não agora para quem precisava de 5 minutos de atenção. Cada rosto esquecido tornava-se pano liso. A boneca da menina não era brinquedo, era testemunho. "Vai deixar o quê, senhor passageiro?" perguntou a menina, a voz diferente desta vez, não fria, mas ferida. Elias procurou algo nos bolsos, mas não havia pasta, não havia relógio, não havia carta. Já deixará muito. O que restava era ele mesmo. "Não tenho nada." O condutor o corrigiu. "Tem, sim." A indiferença. As palavras foram lâmina. Elias caiu de joelhos na areia úmida. "Eu não sabia." A menina ajoelhou-se diante dele. "Você sabia. Só fingia que não." Elias chorou como não chorava desde criança. Chorou pelos olhares que desviou, pelas vozes que ignorou, pelos nomes que não guardou. Cada lágrima parecia devolver contornos à boneca. Primeiro os olhos, depois a boca. Um rosto surgia, delicado, suave, como se estivesse sempre ali, apenas escondido pelo esquecimento. Quando finalmente conseguiu levantar a cabeça, a menina sorria. Um sorriso verdadeiro, agora com lábios que existiam. "Obrigada", disse. "Agora posso brincar." Ela soltou a boneca no chão, e ela se transformou em areia, dissolvendo-se no vento. Então correu até o balanço e começou a se embalar, leve como nunca. O condutor fez um gesto com a lanterna. "Hora de voltar." Elias a observou por um instante mais, sentindo o peito pesado e leve ao mesmo tempo. Depois, caminhou de volta à plataforma. No vagão, a atmosfera havia mudado. O casal estava de mãos dadas, sem a pasta. O tenente olhava pela janela com olhos menos duros. A idosa sorria sob o véu, como se um peso tivesse sido retirado. "E a menina?"
Ela não voltou. O assento onde costumava ficar estava vazio. O condutor passou pelo corredor e anunciou, a voz grave e clara: próxima parada, o espelho partido. O trem apitou, mergulhando outra vez na noite. Capítulo 8 – O espelho partido. O trem acelerava outra vez, mas Elias tinha a sensação de que o vagão estava mais vazio do que antes. A menina não voltará da estação anterior, e o silêncio de sua ausência pesava mais do que o som das rodas nos trilhos. Os demais passageiros pareciam imersos em seus próprios labirintos. A idosa sorria para nomes invisíveis. O tenente permanecia rígido com a carta agora desaparecida, e o casal, mãos entrelaçadas, olhava para o chão, como quem teme o que ainda virá. Elias tentava se convencer de que estava aliviado por não ver mais a menina com a boneca sem rosto, mas no fundo sentia falta do olhar dela, capaz de atravessar qualquer mentira. Foi então que o condutor apareceu, como sempre, sem anunciar sua chegada. A lanterna tremeluziu, refletindo sombras distorcidas nas paredes do vagão. A voz dele saiu mais grave que de costume. Estação seguinte, o espelho partido. Elias respirou fundo. O que encontrarei lá? O condutor curvou o chapéu. A única pessoa que você sempre quis evitar. O apito soou, e o trem freou diante de uma plataforma coberta de fragmentos de vidro. O chão refletia pedaços de imagens, borradas, distorcidas. Ao fundo, erguia-se um prédio antigo, uma espécie de casarão abandonado. As janelas, porém, não estavam quebradas, eram espelhos, cada um mostrando versões diferentes de quem se aproximava. As portas se abriram, e Elias desceu sozinho. O ar tinha cheiro metálico, como sangue estagnado. Cada passo fazia os cacos estalarem sob seus pés, refletindo partes do seu rosto, um olho envelhecido, uma boca jovem, uma testa suada. No saguão, encontrou um espelho inteiro, mais trincado do alto ao chão. Ao se aproximar, não viu apenas a própria imagem, viu outra versão de si mesmo. Um Elias mais velho, cansado, cabelos grisalhos, a mesma pasta de couro contra o peito. Você não mudou nada, disse o reflexo, a voz grave, carregada de amargura. Ainda corre atrás de papéis, ainda mede sua vida por assinaturas. Deixou a pasta, sim, mas continua a carregá-la dentro do peito. Elias recuou, balbuciando, eu estou tentando. O reflexo riu, um riso que soou como vidro quebrando. Tentando enganar a si mesmo. Tentando acreditar que as estações te purificam. Mas no fundo, você é igual ao seu pai, um homem que promete voltar, mas nunca volta. Você nunca esteve presente. Para ninguém. O vidro se iluminou e mostrou cenas. Elias viu-se sentado à mesa de jantar, o celular vibrando, ignorando a esposa que falava. Viu-se recusando ir à apresentação da filha porque precisava fechar um contrato. Viu-se desligando o telefone quando a mãe ligava à tarde da noite, pedindo apenas companhia. Viu-se desviando do mendigo na esquina, fingindo não ouvir o pedido de ajuda. Cada imagem era uma ferida, cada lembrança, uma acusação. Eu não sou esse homem, Elias murmurou. É exatamente esse homem, respondeu o reflexo. O trem não inventa nada. Só mostra o que você prefere esquecer. O condutor apareceu atrás dele. Regras. Você não pode quebrar o espelho. Ele já está quebrado. Mas pode decidir o que deixar aqui. Elias olhou em volta, desesperado. Já havia deixado a pasta, a carta, o relógio, até sua indiferença. O que mais restava? Foi então que notou, no bolso da camisa, havia uma caneta. Simples, de plástico barato, mas era a mesma que usava no escritório. A mesma que assinará contratos de despejo, testamentos, divórcios,
sentenças frias disfarçadas de papéis. Ele assegurou, lembrando do peso simbólico que aquela pequena peça tivera em sua vida. É isso, disse o condutor, como se confirmasse um segredo. Você sempre acreditou que a caneta te dava poder. Mas ela só te deu distância. Elias ergueu a mão. O reflexo sorriu, irônico. Acha que deixar uma caneta vai mudar o que você é? Ele respirou fundo. Não mudo o que fui. Mas pode mudar o que ainda serei. Colocou a caneta contra o vidro trincado. No instante em que a soltou, o objeto se dissolveu em luz. As rachaduras do espelho brilharam, espalhando-se como linhas vivas. O reflexo se partiu em 1000 pedaços, cada qual levando uma versão de Elias consigo. O salão mergulhou em silêncio. Elias olhou para si mesmo no vidro agora vazio. Pela primeira vez, não havia reflexo. De volta à plataforma, encontrou o condutor esperando. O homem ergueu a lanterna e disse: Você começou a se despir, passageiro. Mas lembre-se, ainda restam roupas pesadas demais. Elias subiu no vagão. A idosa continuava o rosário, mas agora chorava em silêncio. O casal se abraçava como náufragos que encontraram tábua. O tenente cochilava com o rosto relaxado, como quem finalmente descansava de batalhas invisíveis. O assento da menina ainda estava vazio. Elias sentiu falta dela. O condutor caminhou até o centro do vagão e anunciou, a voz firme como aço: Próxima parada, o testamento inacabado. O apito cortou o ar, e o trem mergulhou outra vez na noite. Capítulo 9. O testamento inacabado. O trem avançava por uma escuridão mais densa do que qualquer outra que Elias já havia visto até então. Não havia estrelas, nem lua, apenas um negrume espesso que parecia engolir até mesmo o vapor da locomotiva. O som das rodas não ecoava, era como se o próprio espaço tivesse se transformado em corredor de veludo preto. Os passageiros estavam inquietos. O casal que deixara a pasta murmurava um para o outro, como se temessem que as palavras se perdessem no vácuo. A idosa do véu contava os nomes em voz cada vez mais trêmula. O tenente, olhos fechados, sussurrava ordens em sonho. Elias percebia que todos estavam presos a uma espera ansiosa. Ele mesmo sentia que o coração acelerava, embora não soubesse por quê. O condutor surgiu com sua lanterna, que parecia brilhar ainda mais forte naquela noite sem fundo. Sua voz soou como martelo batendo em pedra. Estação seguinte, o testamento inacabado. Elias estremeceu. Não era apenas o anúncio. Era a maneira como o condutor pronunciara as palavras, como se cada sílaba fosse uma sentença. A locomotiva freou devagar, e uma nova plataforma emergiu. Não havia parquinho, nem cartório, nem trincheira. Ali se erguia uma sala de tribunal. O chão de madeira polida refletia a luz fraca dos candelabros. No centro, uma mesa longa, coberta de papéis amarelados e lacres quebrados. Ao fundo, o estrado com a cadeira do juiz. As portas se abriram, e Elias desceu sozinho. O cheiro era de pergaminho antigo, de tinta seca e pó. Reconheceu aquela atmosfera imediatamente, tantas vezes havia passado por salas parecidas em sua vida profissional. Mas algo naquela cena o desconcertava. Quando se aproximou da mesa, percebeu, todos os papéis tinham seu nome. Contratos, escrituras, atas. Alguns com datas antigas demais, outros com datas que ainda não haviam chegado. Era como se sua vida inteira estivesse espalhada diante dele, mas sem sequência, sem lógica. Um testamento escrito em fragmentos. De repente, ouviu passos. Uma figura surgiu do fundo da sala. Um homem de terno gasto, olhos fundos, pele encovada. Elias o reconheceu com um choque.
Pai. O pai parou diante da mesa. Não parecia mais velho do que quando o abandonara, mas trazia no rosto uma sombra que Elias não sabia nomear. Ele segurava uma pena antiga, manchada de tinta. Nunca terminei, disse o homem, apontando para os papéis. Prometi a você e a sua mãe que deixaria algo. Uma casa, talvez um pedaço de terra. Mas deixei apenas dívidas. O testamento ficou assim, inacabado. Elias tremeu. Você nunca voltou. O pai baixou os olhos. Voltar exigia coragem. E coragem eu perdi quando fechei a porta atrás de mim. Elias olhou para os papéis. Percebeu que estavam todos incompletos. Uma assinatura faltando, uma cláusula por escrever, um lacre rompido. Era como se sua vida tivesse sido moldada por ausências, não por presenças. O condutor surgiu, como sempre, no momento certo. A regra é clara, passageiro. Nada do que é daqui volta com você. Algo do que é seu deve ficar. Elias fechou os punhos. Mas o que é meu? Não assinei esses papéis. O condutor ergueu a lanterna. Você assinou outros, lembrança por lembrança. Herdou a ausência e a transformou em contratos. Continuou o testamento que seu pai deixou incompleto. As palavras o atingiram como pancada. Sim. Ele herdara não bens, mas o vazio. Tentará preenchê-lo com papéis, com pastas, com relógios, com canetas. Criará sua própria herança de ausências. A voz do pai ecoou. Filho, eu não posso mais completar o que deixei. Mas você pode escolher o que abandona aqui. Elias fechou os olhos. O que ainda carregava? Já deixará a pasta, a carta, o relógio, a caneta, até a indiferença. Restava apenas o rancor. O rancor de um filho que nunca receberá nada além de promessas. Abriu os olhos e falou, a voz embargada, então eu deixo isso. A raiva. Colocou as mãos sobre os papéis. No instante em que as soltou, as páginas se transformaram em pó. O vento espalhou as cinzas, cobrindo o chão da sala. O pai sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Obrigado. Agora posso partir. Ele se afastou, dissolvendo-se na penumbra. Elias ficou sozinho diante da mesa vazia. Pela primeira vez, não havia documentos nem assinaturas. Só o silêncio. E, curiosamente, não era silêncio de abandono, mas de descanso. De volta à plataforma, o condutor esperava. Elias subiu no vagão, sentindo o peito mais leve. A idosa olhou para ele e murmurou, agora o filho não carrega mais a herança do pai. O tenente inclinou a cabeça, como se prestasse continência silenciosa. O casal apenas segurou-se mais forte. O condutor caminhou até o centro do vagão e anunciou. Próxima parada, o corpo ausente. O apito cortou a noite, e o trem seguiu. Capítulo 10, o corpo ausente. O vagão oscilava em silêncio. Depois do testamento inacabado, ninguém ousava falar. O casal olhava fixamente para a janela, como se temesse ver refletida uma verdade que ainda não estavam prontos para enfrentar. A idosa segurava o rosário com mais força, os nós dos dedos esbranquiçados. O tenente mantinha a coluna ereta, mas a respiração denunciava ansiedade. Elias sentia que o ar dentro do trem estava mais denso, como se cada inspiração exigisse esforço dobrado. O condutor apareceu, e sua voz, mesmo baixa, soou como o badalar de sino fúnebre. Estação seguinte, o corpo ausente. Elias fechou os olhos por um instante. Não precisava de explicações. O nome já era suficiente para que o coração lhe caísse no peito.
Sabia o que vinha. Todos sabem. Cada vida carrega um corpo que nunca foi visto, um adeus que nunca aconteceu. O trem parou numa plataforma simples, quase nua. Apenas um corredor estreito, que levava a uma porta dupla de madeira. As palavras Instituto Médico Legal estavam gravadas em uma placa gasta. O cheiro que escapava pelas frestas era inconfundível, desinfetante misturado a ferro, frio e ausência. As portas do vagão se abriram. Elias desceu, hesitante. Os outros permaneceram nos assentos, embora a idosa tenha chorado baixinho, como se também reconhecesse o destino daquela estação. O corredor parecia infinito. O som dos passos ecoava contra as paredes brancas, e cada eco soava como martelo de sentença. Elias empurrou as portas pesadas e entrou na sala. Lá dentro, fileiras de maçãs cobertas por lençóis brancos. O ar era frio, cortante. Havia um livro aberto sobre a mesa, com registros de entrada e saída. E, no centro da sala, um único corpo coberto. Elias sentiu o sangue sumir do rosto. Aproximou-se devagar. Cada passo pesava toneladas. Estendeu a mão, mas hesitou. Sua voz saiu como um sussurro. Eu sei quem é. O condutor surgiu ao lado dele. Então diga. Elias fechou os olhos. Minha mãe. Nunca vira o corpo. Quando ela falecera, anos antes, ele estava preso em audiências, assinando contratos, carimbando papéis. Receberá a ligação tarde demais. Chegou apenas para o enterro, quando o caixão já estava fechado. Desde então, carregava o vazio da última ausência, não ter se despedido. Eu deveria ter vindo antes, murmurou. Deveria ter estado aqui. As lágrimas escorreram. Tocou o lençol com dedos trêmulos, mas não teve coragem de levantar. O condutor falou, firme. Regras. Nada do que é daqui vai com você. Algo do que é seu deve ficar. Elias soluçou. O que eu ainda tenho? Já deixei tanta coisa. Você ainda carrega a culpa. O silêncio foi absoluto. Elias caiu de joelhos ao lado da maca. Eu me culpei todos os dias por não estar lá. Eu repeti 1000 vezes que era minha responsabilidade. Mas eu não consigo soltar. O condutor inclinou-se. Então deixe. Elias respirou fundo. Pousou ambas as mãos sobre o lençol. Eu deixo a culpa. Não quero mais viver com ela. O ar na sala mudou. O lençol esvaziou, como se o corpo nunca tivesse estado ali. Elias gritou, tentando segurar, mas o tecido se dissolveu em pó. O vazio permaneceu. Ele caiu para frente, apoiando-se no chão frio. Então não há nada, nenhum corpo, nenhuma prova. O condutor respondeu, sereno, porque nunca houve corpo que bastasse para explicar uma ausência. O que há são memórias. E memórias você carrega no sangue, não nas mãos. Elias levantou-se devagar. As lágrimas ainda corriam, mas o peito parecia menos sufocado. Olhou em volta e percebeu que as fileiras de maçãs haviam desaparecido. Restava apenas a sala vazia, silenciosa. E agora? Perguntou. Agora, siga, disse o condutor. O trem não espera. De volta à plataforma, Elias entrou no vagão em silêncio. Os passageiros o observaram, mas ninguém disse palavra. A idosa olhou para ele com olhos marejados, como se entendesse tudo. O tenente fez um breve aceno de respeito. O casal desviou o olhar, como se temessem o que ainda teriam de enfrentar. O condutor caminhou até o centro do vagão. Sua voz foi clara, pesada como o destino. Próxima parada, a casa em chamas.
O apito do trem soou, mais longo do que nunca, e a locomotiva mergulhou numa escuridão que parecia arder. Capítulo 11 – A casa em chamas. O apito do trem prolongou-se como grito de agonia. Elias, encostado no vidro frio da janela, viu o escuro de repente tingir-se de um brilho laranja, instável, como se a noite estivesse pegando fogo. O coração disparou antes mesmo de o condutor aparecer, mas ele surgiu, como sempre, silencioso e inevitável. Estação seguinte, a casa em chamas. Os demais passageiros ergueram os rostos. A idosa suspirou fundo, apertando o véu contra os olhos. O casal se abraçou, como se já conhecesse aquele destino. O tenente mordeu o lábio e desviou o olhar. Elias apenas fechou os punhos, porque sabia o que encontraria. Sabia, e mesmo assim não queria admitir. A plataforma surgiu diante da janela, um terreno aberto, iluminado pelo reflexo de labaredas que subiam altas. No centro, uma casa de 2 andares queimava inteira, telhado desabando em estalos, janelas cuspindo fumaça preta. O calor atingiu Elias no rosto assim que as portas do vagão se abriram. Ele desceu cambaleando, olhos fixos na cena. Reconheceu a fachada, mesmo consumida pelas chamas. Era a casa onde crescerá, a mesma da padaria da mãe, a mesma da ausência do pai. Não estava apenas pegando fogo, estava desmoronando com cada estalo, cada explosão de madeira. O condutor o seguiu até o portão. Aqui é o lugar onde se guarda o trauma. Eu nunca vi essa casa pegar fogo, protestou Elias, ofegante. Por que você saiu antes que isso acontecesse? Corrigiu o condutor. Mas ela queimou, Elias. E mesmo sem ter visto, você carrega o incêndio dentro de si. As lembranças voltaram em ondas. Ele jovem, discutindo com a mãe pela última vez. Gritando que precisava ir, que não aguentava mais. Batendo a porta com raiva. E, na mesma noite, a notícia, um curto-circuito na fiação antiga havia incendiado o lugar. A mãe escapara por pouco, levada pelos vizinhos. Mas tudo o que restava da infância fora consumido em minutos. Elias nunca voltou para ver as ruínas. Apenas enterrou a culpa, junto com a casa. Agora ela ardia diante de seus olhos, como se o tempo tivesse guardado aquele instante apenas para punir. Vai entrar? Perguntou o condutor. Elias engoliu em seco. E se eu queimar também? O fogo só consome o que você ainda tenta esconder. As pernas pesavam, mas ele atravessou o portão. O calor o envolveu como um abraço cruel. Subiu a escada que já desmoronava, sentindo a madeira render sob seus pés. Cada cômodo revelava pedaços da infância, o quarto com posteres na parede, o cheiro de roupa de cama, a risada da mãe chamando para jantar. Tudo cercado por chamas. No quarto dos fundos, encontrou um baú parcialmente queimado. Dentro, brinquedos de infância, um carrinho de metal, um caderno com desenhos, uma foto dele e da mãe sorrindo. Elias tocou os objetos e sentiu o coração explodir de dor. A menina de tranças apareceu na porta, abraçando a boneca invisível que não estava mais ali. Vai deixar o quê, senhor passageiro? Elias chorou. Já deixei tudo. Ainda não, disse ela. Ainda guarda a raiva que teve da sua mãe. As palavras o atingiram como estalo de viga. Ele lembrou, sim, saíra de casa gritando, acusando-a de não ter segurado o pai, de não ter feito mais, de não ter sido suficiente. Gritara que ela era fraca. E partirá. Essa raiva, disfarçada de justificativa, o acompanhará por anos. Elias caiu de joelhos. Eu a culpei por tudo. Mas ela não teve culpa. Ela só tentou sobreviver. O condutor colocou a lanterna sobre o baú.
Então deixe. Elias fechou os olhos, pegou a foto da mãe e a colocou dentro do fogo. As labaredas a devoraram em segundos, mas no instante seguinte o calor pareceu diminuir. A casa ainda ardia, mas o fogo já não queimava dentro dele. De repente, o incêndio começou a apagar. As chamas foram cedendo, transformando-se em fumaça clara. O telhado intacto reapareceu, as paredes limpas, o baú fechado. Era como se a casa tivesse sido reconstruída diante de seus olhos, não em tijolos, mas em memória reconciliada. A voz da mãe soou no vento, suave: Elias, eu nunca fui contra você. Só queria que fosse feliz. E então o som desapareceu, junto com a casa. De volta à plataforma, Elias subiu no vagão em silêncio. Os passageiros o observavam, mas não perguntaram nada. A idosa segurava o rosário com ternura. O casal parecia respirar mais leve. O tenente fechava os olhos em silêncio respeitoso. Elias sentou-se, exausto. O peito ainda doía, mas pela primeira vez em anos não havia fogo queimando ali dentro. O condutor caminhou até o centro do vagão. A lanterna brilhou com intensidade incomum quando ele anunciou: próxima parada, o último passageiro. O apito soou, profundo e final, e o trem mergulhou em escuridão absoluta. Capítulo 12, o último passageiro. O apito do trem parecia mais longo, mais fundo, como se reverberasse dentro dos ossos de Elias. Depois da casa em chamas, o vagão mergulhara num silêncio que não era apenas cansaço, era expectativa. A idosa já não murmurava nomes. Olhava para as próprias mãos como se contasse linhas de destino. O casal permanecia unido, mas agora trocava olhares de medo em vez de cumplicidade. O tenente ajeitava o cap, mesmo sem batalha à vista, como se a disciplina fosse a última muralha que lhe restava. Elias percebeu, todos estavam no limite. Cada um havia deixado algo para trás, cada um havia se despido de camadas que acreditava indispensáveis. Mas a viagem não tinha terminado. O condutor surgiu como sombra encarnada no meio do corredor e disse, com solenidade nunca usada antes: estação seguinte, o último passageiro. A voz não soava como anúncio. Era a sentença. O trem reduziu a velocidade, e pela janela surgiu uma plataforma simples, quase despojada. Nenhum prédio, nenhuma paisagem fantasmagórica, nenhum letreiro enferrujado. Apenas um espelho d'água, sereno, refletindo a locomotiva e os vagões como se fossem memória duplicada. Ao redor, silêncio. Nem vento, nem aves. Apenas silêncio absoluto. As portas se abriram. O condutor apontou a lanterna para fora. Todos descem. Houve hesitação. O casal trocou olhares aflitos. A idosa suspirou fundo. O tenente apenas assentiu. Um a um, deixaram seus assentos e pisaram na plataforma. Elias foi o último, com a sensação de que estava atravessando não uma porta, mas um limiar. À beira do espelho d'água, havia uma fileira de cadeiras de madeira, iguais às de salas de espera de hospital. O condutor pediu que todos se sentassem. O silêncio era tão absoluto que Elias ouvia o próprio coração batendo. Aqui não há objetos a deixar, explicou o condutor. Não há cartas, nem pastas, nem relógios. Aqui, o que se deixa é o próprio reflexo. Elias franziu o senho. O que isso significa? A lanterna iluminou o espelho d'água. A superfície se agitou e, de repente, não havia mais reflexo do céu noturno. Havia pessoas. Cada passageiro viu não a si mesmo, mas alguém que marcará sua vida. A idosa viu dois jovens soldados sorrindo, uniformes limpos, antes da guerra. Chorou ao estender as mãos.
O tenente viu uma fileira de recrutas, o olhar confiante antes da trincheira. Engoliu em seco, murmurando ordens que nunca conseguiu esquecer. O casal viu um berço vazio. A mulher apertou os olhos, o homem segurou a mão dela com força. E Elias? Elias viu a si mesmo. Não o Elias de agora, exausto, de olhos marcados. Não o menino que escrevera a carta para Ana. Não o adolescente que batera a porta da mãe. Mas o homem que nunca chegou. O pai ausente. O marido que sempre prometia depois. O filho que nunca voltou a tempo. O reflexo encarava, imóvel. Era ele, mas era também todos que ele decepcionara. Elias sentiu o chão fugir. Esse é o último passageiro, disse o condutor, firme. O reflexo de quem você poderia ter sido, mas nunca foi. Elias cambaleou. Eu não consigo suportar. A menina de tranças surgiu de repente, de pé ao lado do espelho. O rosto dela agora era completo, os olhos brilhavam como se sempre tivessem estado ali. Sorriu com ternura e disse: Vai deixar o quê, senhor passageiro? Elias tremeu. O que poderia deixar? Já havia abandonado tudo: a pasta, a carta, o relógio, a caneta, a culpa, a raiva. O que restava? O condutor respondeu, como se lesse sua mente: o que resta é você. A ideia era insuportável. Elias caiu de joelhos. Eu não quero desaparecer. Não quero deixar de existir. O condutor se aproximou. Ninguém desaparece. Mas alguns precisam soltar o reflexo para que possam ser vistos de verdade. Elias olhou para o espelho. O outro Elias, o pai ausente, o filho ingrato, o homem que não soube ficar, o encarava. E pela primeira vez, Elias não sentiu ódio nem vergonha. Sentiu compaixão. Eu te perdoo, murmurou. E me perdoo também. O reflexo sorriu. Então se desfez em ondas na água, desaparecendo. A superfície voltou a refletir apenas a noite. A idosa soluçava baixinho, mas com sorriso. O tenente respirava como quem finalmente dorme em paz. O casal se abraçava, chorando em silêncio. O condutor ergueu a lanterna. A viagem continua. Mas, a partir daqui, cada um segue um caminho. Elias o encarou. E eu? Você ainda tem estações. Mas agora já não viaja sozinho. O último passageiro está dentro de você, reconciliado. Todos voltaram ao vagão. O silêncio era pesado, mas não doloroso. Elias sentou-se e sentiu o corpo leve como nunca. O assento da menina permanecia vazio, mas de algum modo ele sabia, ela o acompanhava ainda. O condutor caminhou pelo corredor e anunciou: Próxima parada, a cidade dos silêncios. O apito ecoou, profundo, e o trem mergulhou em direção ao desconhecido. Capítulo 13, a cidade dos silêncios. O trem avançava como se atravessasse um túnel sem fim, mas as janelas mostravam uma paisagem estranha, quarteirões inteiros de prédios cinzentos, ruas largas, postes que não iluminavam nada. Não havia pessoas, não havia movimento. Apenas silêncio. Silêncio tão espesso que chegava a doer nos ouvidos, como se cada som tivesse sido arrancado do mundo. Os passageiros se remexiam inquietos. O casal cochichava, mas nenhum som saía de suas bocas. O tenente tentava pigarrear, mas o ruído não vinha. Até o rosário da idosa parecia mudo. As contas se chocavam umas contra as outras, mas não havia estalo. Elias percebeu que o silêncio era ativo, vivo, como uma entidade que engolia tudo. Foi quando o condutor apareceu no meio do vagão. Sua voz soou normal,
a única coisa que parecia sobreviver ali. Estação seguinte, a cidade dos silêncios. A locomotiva freou, e as portas se abriram. A plataforma era de pedra cinzenta, sem letreiros, sem relógios. Apenas portas que davam para ruas desertas. O condutor fez sinal, e Elias desceu, seguido pela idosa e pelo casal. O tenente permaneceu sentado, olhos fechados, como se não fosse sua hora. A cidade estendia-se diante deles. Prédios altos, janelas escuras, ruas cobertas por poeira. Não havia vento, não havia passos. E, no entanto, Elias sentia uma pressão no peito, como se estivesse cercado por vozes invisíveis. Onde estamos? Perguntou, a própria voz soando estranha, como se ecoasse em paredes invisíveis. O condutor respondeu: aqui se acumulam todos os sons que você ignorou. Cada palavra não ouvida, cada pedido não atendido, cada grito abafado. Elias fechou os olhos. O silêncio ganhou forma. De repente, começou a ouvir. Primeiro, fraco, como sussurros distantes. Depois, mais forte. Pai, você vem na minha apresentação. A voz de sua filha, doce, ansiosa. Elias engoliu em seco, lembrava-se da ligação que ignorara, dizendo que estava ocupado. Mãe, eu preciso de você aqui comigo, só um pouco. A voz da mãe, cansada, solitária. Ele lembrava da noite em que desligou o telefone porque tinha reunião cedo. Senhor, por favor, uma moeda, qualquer coisa. A voz de um homem na rua, que ele desviou sem olhar. Elias, eu só queria conversar. A voz de sua esposa, mansa, antes de o casamento desmoronar. As vozes o envolviam. Cada silêncio se transformava em um grito que ecoava pelas ruas vazias. Elias caiu de joelhos, as mãos nos ouvidos, mas não havia como calar. A idosa, ao seu lado, chorava em silêncio. O casal apertava as mãos, como se também escutasse algo só deles. Mas Elias era o único que berrava. Eu não posso ouvir tudo isso! Gritou, desesperado. O condutor apareceu diante dele, a lanterna erguida. Você não pode fugir. Cada silêncio que deixou para trás se acumulou aqui. É a sua cidade. Elias soluçava. O que eu faço? O mesmo que fez nas outras estações, deixar. Elias respirou fundo, tentando encontrar algo dentro de si. O que ainda carregava? Não era mais a pasta, nem o relógio, nem a carta, nem a raiva. O que restava era o medo de escutar. O medo de enfrentar os sons que havia ignorado. Ele se ergueu, tremendo. Eu deixo o medo de ouvir. As vozes aumentaram por um instante, como tempestade. Depois, começaram a se dissipar. Uma a uma, foram silenciando, não pelo esquecimento, mas pela aceitação. Elias abriu os olhos e viu a cidade mudar. As ruas antes desertas agora tinham pessoas, crianças correndo, mulheres conversando, homens trabalhando. Era uma cidade viva, e o som voltou. Risadas, passos, o barulho distante de sinos. O silêncio havia sido quebrado. A idosa sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. O casal respirou fundo, como se tivesse tirado um peso do peito. Elias olhou para o condutor, que assentiu. Agora você pode seguir. De volta à plataforma, subiram no vagão. O tenente ainda dormia, mas parecia sorrir. A idosa voltou ao rosário, desta vez em voz alta, o som finalmente audível. O casal trocou palavras, e Elias pôde ouvir, a gente ainda pode tentar. Elias encostou a cabeça no vidro, o coração mais leve. O condutor passou pelo corredor e anunciou. Próxima parada, a última chave.
O apito ecoou, e o trem seguiu adiante, como se atravessasse a fronteira final da noite. Capítulo 14 – A última chave. O trem atravessava uma noite mais espessa do que todas as anteriores. As janelas refletiam apenas o interior do vagão, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Elias observava o próprio rosto no vidro. Parecia mais velho, mas também mais humano. As linhas de tensão estavam ainda ali, porém suavizadas por algo que se aproximava de paz. O condutor caminhou pelo corredor com passos firmes, e sua voz, quando anunciou, carregava solenidade rara. Estação seguinte, a última chave. Os passageiros se entreolharam. A idosa apertou o rosário, murmurando orações. O casal uniu as mãos com mais força, como se temessem se perder. O tenente, desperto agora, ajeitou o uniforme e assentiu em silêncio, como quem se prepara para a batalha final. Elias, por sua vez, sentiu o coração acelerar, pressentia que aquela parada não seria apenas mais uma lembrança, mas a síntese de todas. O trem parou diante de uma plataforma solitária. Ali não havia paisagem, cidade, nem campo de batalha. Apenas uma imensa porta de ferro, alta como uma muralha, encravada no vazio. Não havia parede sustentando-a, apenas a porta, cercada de escuridão. As portas do vagão se abriram. O condutor desceu primeiro, levantando a lanterna. O facho de luz incidiu sobre a fechadura da porta, revelando um buraco de chave. Ao lado, uma mesa de pedra, onde repousavam dezenas de chaves antigas, pequenas, grandes, douradas, enferrujadas, cada uma com formato único. Este é o lugar das escolhas finais, disse o condutor. Cada passageiro deve escolher uma chave. A idosa foi a primeira. Aproximou-se da mesa, os dedos trêmulos passando por cima do ferro frio. Escolheu uma chave pequena, leve, quase invisível. Ao colocá-la na fechadura, a porta se abriu um pouco, revelando uma luz dourada. A idosa sorriu, murmurou alguns nomes e atravessou. A porta se fechou atrás dela, a chave sumiu. O tenente aproximou-se em seguida. Pegou uma chave robusta, de bronze, e a girou com firmeza. A porta revelou um campo verde, sem trincheiras, sem barulho de armas. Ele respirou fundo, ergueu o cap e atravessou em silêncio. O casal demorou. Olharam-se longamente, depois escolheram uma única chave juntos, de prata polida. Ao abrir, viram uma sala com berço iluminado pela manhã. Ambos choraram e entraram, abraçados. Restou Elias. A mesa ainda estava cheia de chaves. Ele passou os dedos por cada uma, sentindo o peso. Cada chave parecia sussurrar algo. Sou a chave do perdão, sou a chave da coragem, sou a chave do tempo. Elias tremia. Qual devo escolher? Perguntou, quase implorando. O condutor respondeu, firme, não existe chave errada. Só existe aquela que abre a porta que você teme. Elias fechou os olhos. Tentou ouvir o coração. E então percebeu, havia uma chave que não chamava atenção. Nem dourada, nem brilhante, nem pesada. Era simples, de ferro gasto, igual às chaves comuns de qualquer porta de casa. Pegou-a. Ao aproximar-se da fechadura, sentiu um arrepio, a chave encaixava perfeitamente. Girou devagar. A porta se abriu, revelando um quarto modesto. Uma cama simples, uma mesa com duas cadeiras, uma janela aberta para o entardecer. E, sentada na cadeira, sua filha. Ela estava mais velha do que lembrava, talvez uns 20 anos, cabelos soltos, olhar sereno. Sorriu ao vê-lo. Você demorou, pai. Elias caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Eu falhei com você.
Faltei tantas vezes. A jovem se levantou, aproximou-se e segurou suas mãos. Sim, você falhou. Mas também me ensinou que ninguém precisa carregar correntes para sempre. Você finalmente veio. Elias soluçava. Posso ficar aqui? Ela sorriu, inclinando-se. Essa é a sua chave, pai. Você escolheu voltar para casa. O condutor observava de longe, sem interferir. A porta permaneceu aberta, aguardando a decisão. Elias respirou fundo. O quarto era modesto, mas cheio de paz. Não havia contratos, nem relógios, nem silêncios sufocantes. Havia apenas o lar que sempre desejara e nunca soubera preservar. Ele deu o primeiro passo. E, ao atravessar, a sensação foi de que todo o peso finalmente se dissolvia. A porta fechou-se atrás dele. As chaves sumiram da mesa. O condutor apagou a lanterna. O trem partiu outra vez, mas agora vazio. Capítulo 15 – O fim da linha. O silêncio dentro do quarto era absoluto, mas não era pesado. Elias permaneceu parado por alguns segundos, olhando em volta. O ambiente era simples demais para ser real. Cama de lençóis brancos, uma mesa de madeira clara, 2 cadeiras, uma janela aberta para um entardecer que não mudava de cor. Tudo parecia suspenso, como se o tempo ali tivesse deixado de existir. A filha, ou a lembrança dela, ou quem sabe uma promessa, ainda segurava suas mãos. O calor dos dedos dela era palpável, tão real que Elias quase esqueceu que estava numa viagem feita de memórias e arrependimentos. Pai, disse ela, com um sorriso calmo. Você chegou até aqui. Aqui é o fim? Perguntou ele, temendo a resposta. Ela olhou para a janela, onde o sol continuava imóvel. Fim e começo são a mesma coisa, pai. O trem só te trouxe até o ponto onde você precisava se encontrar. Elias sentou-se na cadeira diante da mesa. A filha o acompanhou. Sobre a madeira, havia um caderno de capa preta e uma caneta simples, sem enfeites. Elias estremeceu ao vê-la. Lembrava-se da outra caneta que havia deixado na estação do espelho partido. Eu pensei que tivesse me livrado disso, murmurou. Aquela era a caneta que assinava ausências, disse a filha. Esta é a que escreve presenças. Elias tocou o caderno. As páginas estavam em branco. O que devo escrever? Ela sorriu. O que quiser. Ou talvez, o que nunca disse. Ele respirou fundo. A mão tremia ao segurar a caneta. Começou a escrever. Querida Ana. Parou, engoliu em seco. A carta não enviada da infância ainda ecoava. Querida mãe. As lágrimas encheram os olhos. A lembrança da mulher que ele acusara, que sobrevivera sozinha, que ele perderá sem se despedir. Querida filha. Dessa vez não conseguiu parar. As palavras vieram como enxurrada. Escreveu sobre o quanto se arrependeu de não ter estado presente, sobre cada apresentação perdida, cada aniversário esquecido, cada silêncio que transformará em muro. Escreveu pedindo perdão, mas também prometendo que, mesmo tarde, ainda podia tentar ser melhor. Quando terminou, as mãos estavam molhadas de lágrimas. A filha pegou o caderno, leu em silêncio e fechou. Agora você pode seguir. Elias franziu o senho. Seguir para onde? Não há mais estação. Ela se levantou e apontou para a janela. Do lado de fora, Elias percebeu que a paisagem mudará. Não havia mais apenas um entardecer estático. Ao longe, uma linha férrea surgia, estendendo-se até desaparecer no horizonte. E, ao fundo, o apito de um trem soou. O condutor apareceu na soleira da porta. Pela primeira vez, estava sem o chapéu.
O rosto era comum, quase banal, mas os olhos refletiam todas as cores das estações que Elias atravessara. O fim da linha o aguarda, disse ele. Mas cuidado. O fim da linha não é destino. É escolha. Elias seguiu até a janela. A filha caminhava ao seu lado. Lá fora, o trilho se dividia em dois caminhos. Um levava a uma estação luminosa, cheia de gente, risos e vozes. O outro desaparecia numa escuridão serena, silenciosa, sem dor. Qual eu devo escolher? Perguntou. A filha apertou sua mão. O trem trouxe você até aqui para que pudesse decidir. Se quiser ficar, fica. Se quiser ir, vai. Mas agora, pai, você não está preso. Ele fechou os olhos. Pensou em todas as estações, a infância, a carta não enviada, o quarto fechado, a guerra esquecida, a cidade dos silêncios. Cada uma havia tomado algo dele, mas também devolvido uma parte que jamais encontraria de outro modo. Agora restava a última decisão: viver ou descansar. Abriu os olhos, respirou fundo e disse: eu sigo. No mesmo instante, ouviu o apito. O trem surgiu do horizonte, majestoso, reluzente, como se fosse feito de todas as memórias que deixará. O condutor ergueu a lanterna e fez sinal. A filha sorriu, beijou-lhe a testa e murmurou: obrigada por voltar. E desapareceu como fumaça leve. Elias caminhou até a plataforma invisível diante dos trilhos. O condutor abriu a porta e estendeu a mão. Elias subiu mais uma vez. O vagão estava vazio. Nem a idosa, nem o casal, nem o tenente. Apenas ele. Apenas o último passageiro. Sentou-se e fechou os olhos. Pela primeira vez, o balanço do trem não o assustou. O apito ecoou, suave, como canção de ninar. E Elias compreendeu. O fim da linha não era morte, mas reconciliação. Era o começo de outra viagem, talvez fora do tempo, talvez dentro dele mesmo. O trem avançou pela noite, levando consigo. E o último trem seguiu, como sempre, para onde cada passageiro precisa ir. Fim.